Bem, irmãos, nós estamos Nós estamos estudando sobre o pecado. Precisamos conhecer nossos inimigos. E o nosso maior inimigo é o pecado, tá? O nosso pecado faz com que a gente perca a nossa comunhão com Deus. A pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster faz o seguinte questionamento: qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A queda de Adão, o pecado de Adão, quais foram as consequências que esse pecado trouxe à humanidade? Que tipo de desgraça? A resposta é a seguinte: a queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus. Então a primeira desgraça que aconteceu foi essa: o homem perdeu a comunhão com Deus. Sua reprovação, então o homem foi reprovado por Deus. E maldição, o homem recebeu como prêmio do seu pecado as maldições. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira. Então a Bíblia diz que nós somos filhos da ira quando não temos Cristo. A ira de Deus está sobre aqueles que praticam o pecado. Se você observar lá em João capítulo 3, o versículo 36, não é? Diz isso, que aqueles que crêem no Filho têm a vida eterna, porém aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa pessoa é filha da ira. Pode baixar também um pouco o som da caixa, né, presbítero? E aí ele continua e diz: escravos de Satanás, você perdeu a sua liberdade. Adão era livre antes de pecar. Depois do pecado, ele se tornou escravo de Satanás e digno de toda sorte de castigos neste mundo e no porvir. Então a pessoa vai sofrer as maldições trazidas por causa do pecado nesta vida, e quando morre ainda vai levar essas desgraças, maldições, para depois da morte. Para você perceber o quão grandiosa é a salvação de Jesus Cristo, do que Ele nos livrou, certo? Por causa da queda, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Nós vimos isso já, não é? E isso trouxe morte. A morte espiritual foi a primeira experimentada, porque Adão se escondeu de Deus, mostrando que, de fato, experimentou da morte espiritual. A morte temporal, a morte física também ele experimentou, quando viu seu filho Abel assassinado. Ele viu algo horrível ali, que ele não nasceu para aquilo, para a morte, ele nasceu para a vida, porém, por causa do pecado, ele estava presenciando agora o filho dele morto. Ele não entendia aquilo. O filho não respirava mais, o filho estava entrando em estado de putrefação, né? Estava ficando em decomposição, e eles não entendiam aquilo. Era algo que não pertencia à natureza deles, porque eles não foram criados para aquilo. Mas aí eles experimentaram, né, a segunda experiência que eles tiveram com a morte foi a física. A primeira foi a espiritual, a segunda experiência foi a temporal, a física. E quando Caim morreu, ou quando o primeiro reprovado morreu, experimentou a morte eterna. Então são esses três aspectos da morte: a espiritual, a física e a eterna. Jesus Cristo veio e nos redimiu, nos salvou da morte
e o homem foi restabelecido em comunhão com Deus. Então, em Cristo nós agora temos vida espiritual, não temos mais morte espiritual. Em Cristo agora nós temos vida eterna, não experimentaremos o inferno eterno. E também temos vida temporal, até a nossa vida física temporal, ela tem uma qualidade melhor, sem contar que o nosso corpo também ressuscitará. Ainda que esse corpo aqui se torne pó, o Senhor Deus vai fazer com que o mar dê os seus mortos, a terra dê os seus mortos, e nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado, certo? É esse corpo aqui, só que glorificado, sem pecado, sem mancha, sem sentir dor, sem sofrimento algum. Por causa da queda, o homem perdeu a comunhão com Deus. Então nós estamos estudando sobre a morte espiritual, que foi essa aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava num jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então essa é a morte espiritual. O homem perde o prazer em Deus, o homem não tem mais interesse em Deus, pelo contrário, ele se sente incomodado quando você fala de Deus. Se você falar das coisas que ele aceita, não é, de prosperidade, de coisas boas, de saúde, o homem sem Deus ainda gosta, mas ele não está gostando porque você está falando de Deus, ele está gostando porque você está falando de coisas boas que são naturais, que ele convive com isso e que ele espera isso. Então, para ele, Deus está bem. Só que quando você falar contra o pecado, quando você falar que o homem é digno de maldição por conta do pecado e tudo, quando você trouxer algumas verdades que batem de frente com aquilo que ele gosta, aí ele já mostra a rejeição que tem diante de Deus e começa agora a querer se afastar de você ou desinteressa-se da tua companhia. Mas não é de você que ele quer se afastar, é do Deus que você carrega nos lábios, no coração. Isso é a morte espiritual, tá? Então a morte espiritual, ela traz a idolatria, ela leva o homem à idolatria. É interessante isso, não é? Porque o homem, ele tem uma sede de Deus, ele tem uma vontade por Deus, mas ele não aceita o Deus verdadeiro mais. Porém, lá no íntimo dele, ele sabe que precisa de alguém que o ampare, que o salve. Como ele não aceita mais o Deus verdadeiro, ele corre para criar deuses de acordo com aquilo que satisfaçam os seus desejos, os seus prazeres. E observe, nós vimos semana passada sobre o ateísmo. O ateísmo é uma das sequelas da morte espiritual. É quando o homem não quer ter Deus, ele não quer aceitar que tenha alguém que pode determinar ali o seu fim, que possa ter um juízo sobre ele. Ele quer se livrar de qualquer juízo. Nós vimos que o ateu é aquele que tem medo da luz, não é? Ele não pode se deparar com a luz, porque vai mostrar o quanto ele é frágil, o quanto ele é indigno, o quanto ele não tem poder de se salvar. E isso para o ateu é um absurdo. Ele acha que ele pode. E o ateísmo, ele quebra o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Não, mas o ateu não tem nenhum Deus. Como é que ele está quebrando o primeiro mandamento? Está quebrando, sabe por quê? Porque quando Deus diz assim, diante de mim, Ele está dizendo, eu existo. Então você tem que ter a mim como seu Deus, porque eu sou Deus, eu sou o único Deus. Se você não quer nenhum Deus, você está quebrando esse mandamento, o primeiro. Porque ele está dizendo, não terás outros deuses, tudo bem, mas depois ele diz, diante de mim, olha, eu existo, você tem o dever, você precisa me reconhecer como Deus. E o ateu
não reconhece. Então ele está quebrando o primeiro mandamento. Só que hoje nós vamos ver sobre a idolatria. A idolatria é a quebra do segundo mandamento da lei de Deus. E qual é o segundo mandamento da lei de Deus? O que é que ele diz? Aí tem que falar, Carlos. Vamos acostumar com o microfone. Não terás outros deuses além de mim, né? Esse é o primeiro mandamento, que está ligado ao segundo, da idolatria. É porque deu um branco. Não farás para ti imagens de esculturas. né? Não as adorarás. Então é isso que Deus condena no segundo mandamento de sua lei. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. Não as adorarás. Aqui está falando em sentido de adoração. Não é que Deus não permite que tenha escultura, uma imagem, uma coisa, é no sentido de adoração. Porque ele até mandou, né, fazer querubins em cima da arca da aliança e tudo. Então, ele que deu o dom, né, da arte para as pessoas. Mas ele está dizendo que você não pode adorar as imagens, não pode prestar cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, ele proíbe a idolatria. E nós precisamos atentar para isso. Porque o que é idolatria? E se a gente for um idólatra sem saber que somos? Porque nós vimos semana passada que muitas vezes nós somos ateus, sem nem perceber que somos. Nós não somos o ateu teórico, que é aquele que estuda e acredita e trabalha para elaborar, sistematizar a sua descrença em Deus. Mas nós somos muitas vezes ateus práticos, nos comportamos como ateus, fazemos coisas que desagradam a Deus. Então, se alguém não nos conhece e vê a gente praticando alguma falha, algum pecado, no momento que a gente caiu, fraquejou, essa pessoa vai olhar, se não nos conhecer, vai dizer: eita, um ateu ali. Por quê? Porque ele está indo contra a lei do Deus dele. Então nós temos que ter cuidado não somente com o ateísmo teórico, como também com o ateísmo prático, que é quando a gente faz contrário o que Deus mandou. Vai falar, Carlos? Não, eu quero falar que a idolatria não é apenas adorar a imagem, né? Um exemplo, você está num domingo, dia de culto, aí vai passar um jogo de futebol do seu time, vamos supor, o time que você torce. Aí você está assistindo televisão e fala assim: não, hoje eu não vou para o culto, hoje eu vou assistir o futebol. Aí eu estou idolatrando. Ótimo. Estou idolatrando ali aquele momento ali, a TV, o que vai passar ali, né? Então, é um tipo de idolatria, isso aí também. É um bom exemplo. Mais alguém quer comentar? A idolatria também, ela é cultuada quando nos admiramos demais por pessoas, sejam ela um filho, uma filha, ou a própria esposa, o esposo. Nos adentramos muito nesse sentido. A idolatria também vem no apego demasiado demais ao dinheiro, do ganhar, do ter, do trabalhar demais, focar só no trabalho. Então, tudo aquilo que nos tira do alvo diante de Deus, nos coloca como idólatra. Exageradamente. Muito bem. É isso que nós vamos ver, tá? É como o irmão Carlos também falou no momento de oração aqui, que as pessoas que se afastam de Cristo, da palavra, da igreja, é porque perderam o foco de Cristo, não olham mais para Cristo e começam a desanimar. Então é isso, né, que o presbítero falou também. Quando nós colocamos qualquer outra coisa
acima do nosso amor a Cristo, da nossa comunhão a Cristo, estamos idolatrando, estamos sendo idólatras. Então veja como também isso é sério, porque nós condenamos muitos religiosos que se prostram perante imagens, e muitas vezes, sem perceber, a gente se desvia do nosso foco para com Cristo, para centrar demais no trabalho, em alguma coisa, não é? Centrar demais em uma filha, em um filho, em uma esposa, no esposo, na família. E o que Cristo disse? Aquele que não negar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Então nada pode estar nem em pé de igualdade com Cristo. Imagina acima dele, não é? Veja só, nós estaremos tratando desses aspectos. A idolatria é uma das maldições da morte espiritual. Quando Adão caiu, ele se tornou idólatra. Assim que ele caiu, ele foi amaldiçoado com a idolatria. E todos os filhos que dele vieram herdaram essa maldição da idolatria. Veja o que diz Deuteronômios, capítulo 28, que é o texto que fala das bênçãos e das maldições. Se você cumprir tudo que a Escritura manda, tudo que a lei de Deus manda, virão sobre ti estas bênçãos. E aí ele fala das bênçãos. Depois ele diz, agora, se você não cuidar de cumprir tudo que está escrito na lei de Deus, virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. E aí eu peguei uma que está ligada à idolatria. Isso é uma imprecação, isso é uma maldição. Quando você rejeita a palavra de Deus, você corre o risco de ser amaldiçoado com a idolatria. Você começa a ser idólatra de alguma coisa dessas que vocês falaram ou outras, e nem percebe, leva a sua vida como se ainda amasse a Deus, tivesse interesse por Deus. Veja o que diz, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 por diante. Diz o seguinte: não está aparecendo os versículos na gravação, já sei o que é. Aqui, teria que vir para cá. Senão o pessoal não acompanha os versículos em casa. Vamos lá. Ainda bem que eu vim ver aqui. Veja o que diz. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu fui buscar do versículo 36, mas do 16 por diante você vai ver um monte de maldição que alcançam aqueles que rejeitam a palavra. A 36, a maldição 36 é essa: o Senhor te levará e o teu rei, o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Isso é uma maldição terrível, porque você começa a se esquecer do teu Deus para aprender dos deuses falsos de outras pessoas. E você começa a acreditar nesses deuses falsos e servir a esses deuses falsos. Mas isso é uma maldição da lei de Deus para quem rejeita a palavra dele. Então, meus irmãos, a idolatria pode ser revelada
no amor à riqueza, como vocês falaram, no cuidado do mundo, como vocês disseram. Veja só o que é que diz Mateus capítulo 6, o versículo 24. Mateus capítulo 6, o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, para que você trabalha? Você trabalha para juntar dinheiro, você trabalha para pagar suas contas, você trabalha para servir ao dinheiro. O que é que te move ao trabalho? Olha, é preciso que a gente se questione quanto a isso, porque se o que estiver te levantando da cama para ir para o trabalho for o fato de que você vai ter que receber o seu dinheiro para pagar as suas contas, para botar comida em casa, você é um idólatra. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Se o trabalho para você só faz sentido porque traz o recurso financeiro de volta, é o dinheiro que você está servindo. Agora, se você se levanta de manhã e diz: Senhor, graças te dou por este emprego, graças te dou por essa oportunidade de trabalho, porque eu sei que no meu trabalho eu posso te glorificar, eu sei que no meu trabalho eu posso engrandecer o teu nome, e com os recursos que de lá vierem eu posso também investir no teu reino, eu posso cuidar da minha família, para que minha família receba ali o momento que nós precisamos para ter saúde e vida para te servir. Se você conecta, liga tudo o que você faz, inclusive o seu trabalho, a adoração de Deus, a glória de Deus, então sim, você está adorando a Deus. Mas se, não, meu trabalho é uma coisa, a igreja é outra, meu trabalho é uma coisa, a minha vida espiritual é outra, você é um idólatra. Porque a vida espiritual não se desliga do crente em lugar nenhum. Se você tem muito isso em mente, de que no trabalho você está servindo ao teu patrão, significa que você vai trabalhar de forma desonesta, significa que você vai chamar palavrão, vai pensar em coisas erradas, vai se envolver com o que não presta. Afinal de contas, ali é um ambiente que não cabe Deus. Você é um idólatra. Agora, se você sabe que Deus está ali com você, e você está servindo a Deus naquele trabalho e não a um patrão, aí sim você está se libertando da idolatria. Algum questionamento, alguma dúvida, algo a acrescentar? Só complementando, quando servimos a Deus absolutamente, nós estamos cumprindo os seus mandamentos. Inclusive, eu observei outro dia uma pessoa que não é do meio cristão falar alguma coisa em relação ao dinheiro e que nos remete à idolatria, e ele disse o seguinte, que o dinheiro está pronto para nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. Então, eu achei isso muito interessante, e o senhor explicando agora a respeito dessa idolatria no ambiente onde nós vivemos e trabalhamos, me veio à mente essa colocação, né? Boa. É isso mesmo. Sabe, o dinheiro, tudo que Deus criou, inclusive o dinheiro que Deus criou, é para te servir. Não podemos adorá-lo, não podemos trabalhar para Ele, mas Ele que deve nos servir. Irmãos, os anjos, que são maiores que nós em excelência, em santidade, em majestade, os anjos foram criados para nos servir. João foi lá adorar, quando viu, aquela coisa gloriosa, se prostrou para adorar. O anjo disse: ei, levante-se, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adore a Deus. Ou seja, eu estou aqui para te servir. Isso não deve fazer a gente se sentir
sabe, orgulhoso não. Isso deve nos causar temor. Como pode? Anjos gloriosos trabalhando como se fossem nossos escravos. Isso não tem lógica nenhuma, mas isso é o amor de Deus. E Ele não quer que com isso a gente se orgulhe, mas que a gente tema. Não pode esquecer, Carlão. O resumo do mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está dentro disso aí, né? O nosso amor tem que ser a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Por que não é amar ao próximo também acima de todas as coisas? É porque o que Deus está dizendo é que nós devemos amar a Ele acima de nós mesmos. Só a Ele nós devemos amar acima de nós mesmos. E é a outra parte que não vai dar tempo de ver hoje, mas nós vamos continuar na próxima semana. É a outra parte referente à idolatria, que é a egolatria, é quando nós adoramos o nosso ego, adoramos a nós mesmos. Entra para essa questão aí. O resumo dos 10 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de sua própria vida, acima do seu próprio eu. Agora, ao próximo não. Ao próximo tem que ser por igual. Do mesmo jeito que você se ama, você tem que amar Ele, certo? Só a Deus você ama acima de você mesmo. Entendem isso, irmãos? Então veja só, o outro versículo que fala também da idolatria, não só do dinheiro, como de forma geral, é Tiago capítulo 4, o versículo 4, que diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você é amigo do mundo, esse infiéis aqui no original é adúlteros. Adúlteros, vocês estão em prostituição, vocês estão tendo uma relação à parte com o mundo, vocês estão traindo Deus com o mundo, vocês estão adorando o mundo, idolatrando o mundo, sendo infiéis para com Deus. E aí ele diz: estão se fazendo inimigos de Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui, porém, meditando bem nessas questões. O que nós estamos fazendo neste mundo? O que é que a gente vive e faz como se não tivesse conexão com a vida espiritual? Como se a gente ali fosse uma pessoa diferente do que é na igreja. Ou você é igual em todos os ambientes, está centrado em Deus em todos os ambientes por onde você passa, ou aquele lugarzinho ali especial que você separou para se desconectar da sua vida espiritual com Deus, aquele é o lugar da tua idolatria, é o lugar do teu culto aos ídolos. Leva ali, sim, pode falar. Liga ele. Criamos idolatria em nós mesmos, até alguém achar que é melhor pregador do que o outro, ele já se fez um ídolo, ele verdade. É um idólatra. Quando alguém acha diminuir o seu irmão, em qualquer aspecto, isso é idolatria, isso é satânico. A misericórdia de Deus é que nos ajuda, mas a idolatria já começa dentro do próprio homem. É verdade. E quantas pessoas não são idólatras? É verdade. É isso, que acha que é o melhor, que a igreja é dele. Igreja, nenhum crente, nenhum pastor, nem dominação nenhuma é dono de igreja. A igreja é de Cristo. É verdade. Então, fiquemos por aqui. Semana que vem a gente vai trabalhar essa questão da idolatria, né, de uma forma mais minuciosa, que ela está envolvida, inclusive, até com o próprio ser de cada um. E se os irmãos tiverem alguma dúvida até onde nós vimos, esse é o momento. Porque aqui é para tirar dúvida, aqui é para questionar, aqui é para acrescentar. Aqui não é, o pastor não tem a razão. Quem tem a razão é a Escritura. Se o pastor falar alguma coisa que vocês percebem que a Escritura não apoia, o pastor perdeu a razão e você agora tem a razão. Então você precisa se propor a falar. Você precisa intervir para ajudar o seu pastor a se corrigir
e para que você não seja omisso diante do erro cometido pelo seu pastor. Alguma coisa a questionar ou acrescentar ainda? Então vamos orar ao nosso Deus. Eliane nos conduz em uma oração agradecendo, dá o microfone, Calão, agradecendo por mais um momento que Ele nos concede. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais um dia, Senhor Deus. Estar aqui na tua casa, Senhor. Amém, Senhor. E para aprender mais a tua palavra, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um que está aqui, Senhor Deus. Que Deus leve em paz para a nossa casa. E obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pronto, irmãos. Nós vamos ter agora o nosso momento de mensagem, não é? Mensagem curta.